Em um mundo com super-heróis, Koichi, um jovem sem amigos, se destaca por ter uma vida fracassada. Enquanto caminha até a faculdade, ele esbarra em alguns valentões. Com medo de levar uma surra, ele pede desculpas ajoelhado, enquanto os fortões continuam zombando do quanto o garoto é um fraco. Quando um deles prepara um chute, Koichi sai deslizando pelo chão e mostra a todos que também tinha poderes. Não tão bons, já que até uma bicicleta era mais rápida que ele. No final do dia, no caminho para o trabalho, Koichi encontra uma jovem de cabelo rosa, que se chama Pop Step, fazendo um show em cima de um poste. Ele a encara e não entende como um som tão ruim quanto aquele poderia arrastar multidão. O jovem, então, percebe que agora está atrasado para o trabalho. Por lá, ele encontra novamente os valentões, que o pegam e levam até um beco, onde dão uma surra no garoto. Chateado por ser uma piada por todos, ele volta para casa, separa algumas roupas e decide ser um super-herói, o Gentleman, um herói que ajuda tudo e a todos, como jogar o lixo na lixeira. O expediente de herói termina e enquanto volta para casa, o garoto encontra Pop Step. Ela faz piada por o garoto ser um fracote com poderes bem ridículos, o que o deixa bem nervoso. Porém, eles são surpreendidos pelos valentões novamente. Eles pegam a garota e a pressionam na parede, ameaçando. Koichi pede gentilmente para pararem, porém é ameaçado por eles e decide ir embora. Contudo, o garoto, no meio do caminho, decide fazer diferente e dessa vez decide ajudar de verdade, mas sem sucesso. Um dos valentões chuta o garoto e faz um corte em sua bochecha, dizendo que acabaria com os dois. Koichi e Pop Step ficam desesperados, gritando por ajuda. De repente, um mascarado cai do céu e anuncia que os valentões levariam uma surra por estarem batendo em pessoas inocentes. Após baterem um deles, ele anuncia ser Knuckle Duster, o faxineiro do punho. Enquanto acaba com os outros, ele verifica a língua de cada um como se fosse um dentista. Koichi, tem medo por sua vida, decide ir embora, mas é surpreendido pelo mascarado após o fortão oferecer ao garoto uma chance de ser um herói junto com ele, embora não tivesse licença. O garoto tem dúvidas, mas após Pop Step ser ameaçada novamente por um dos valentões, ele decide ajudá-la com o suporte do mascarado. Em casa, o mascarado diz que será o mestre de Koichi e comenta suas motivações. O mascarado decidiu agir por conta própria após descobrir que uma substância chamada Trigger aumentava os poderes dos vilões consideravelmente, o que ameaçava a cidade, uma vez que os heróis estavam ocupados com outros vilões. Um dos sinais da substância é deixar a língua roxa, e que por conta disso, ele verificava a língua de cada um dos vilões que ele abatia. Em um beco, os valentões estão sendo arrastados por estarem feridos, mas são surpreendidos por um jovem que lhes oferece a mesma substância que o mascarado havia comentado. Em um novo dia, o mascarado e Koichi, agora com a ajuda de Pop Step, estão sentados em um banco na praça, esperando por algum sinal de um vilão. O faxineiro encontra um trabalhador comum e grita que ele era suspeito, o que deixa Koichi e Pop Step envergonhados, pois ele parecia ser uma boa pessoa. O trabalhador comenta que trabalha vendendo brinquedos, por isso ele transportava alguns. O mascarado o ameaça, mas é impedido por um herói que se chama Hellraiser Head. Koichi teme por achar que o herói está achando que eles são vilões. Por outro lado, o mascarado começa a brigar com o herói, sem nenhum tipo de medo. Enquanto os vigilantes estão ocupados, o trabalhador levanta e sai correndo. Pop Step, após verificar que o trabalhador sempre esteve presente em destruições, decide correr atrás dele, por acreditar que ele é um suspeito. Koichi vai junto, mas é impedido pelos valentões. Atrás dos jovens, o herói decide parar a luta, pois o mascarado não era um vilão, e também por ele estar cansado, pois estava em um dia de folga. Koichi, por outro lado, foge dos valentões, que agora estão mais fortes. Encurralado, ele é salvo pelo faxineiro, que derrota um por um apenas com a força. Pop Step continua correndo atrás do trabalhador, mas é impedida por um dos valentões. Caído no chão, o trabalhador pega um dos bonecos, que na verdade estava disfarçando uma seringa, e aplica no pescoço. Em seguida, ele muda de forma e tamanho, mostrando ser um vilão. Ele agarra Pop Step e o valentão e sai andando pela cidade, causando medo e temor em todo o cidadão. O mascarado aparece e chuta o gigante na bochecha. Sem equilíbrio, o gigante cai e joga Pop Step para o alto. Koichi decide ser um herói, vai atrás da garota e consegue salvá-la, caindo de cara em um lixo. O gigante volta e quando vai pisar em cima do garoto, é impedido pelo Hellraiser Head, que salva o dia novamente. Escondidos da polícia por não terem licença, os vigilantes fazem o relatório da missão. O mascarado parabeniza Koichi pela coragem, mas o avisa que ele ainda precisa aprender muitas coisas. Um novo dia, Pop Step está fazendo a ronda e verifica que dois jovens estão brigando, causando tumulto e perigo para os cidadãos do bairro. Koichi vai até o local, dessa vez equipado com novos equipamentos de segurança, doados pelo mascarado. Chegando lá, Koichi desequilibra e cai direto no lixo. O jovem levanta e se auto-intitula como The Crawler, porém os jovens ainda acham
acham que ele ainda era o Gentleman. Mascarado também chega por lá. Ele está pronto para dar uma surra nos jovens que estavam causando, mas é impedido por Coit. Popstep, vendo a situação, desce, dá uns autógrafos e resolve a situação. De repente, os vigilantes ouvem uma explosão e vão direto até o perigo. Por lá, encontram um vilão bem forte e decidem ajudar a população. Coit começa salvando uma bebê e o Mascarado vai pra cima. Os dois começam a agir como um time, procurando por pontos fracos, e bem rápido conseguem resolver a situação. Por conta da surra, eles não conseguem descobrir a identidade do vilão e, após ouvirem a sirene da polícia, os vigilantes decidem sair para não serem presos. Os investigadores chegam na cena do crime e verificam que está ocorrendo um surto de Trigger na cidade. Temendo pelo risco de todos, eles decidem agir de forma mais incisiva, primeiro caçando vigilantes que não possuem licença. O dia amanhece e vemos Coit de volta à sua rotina ordinária, porém um pouco diferente, tendo que lidar com Mascarado e Popstep, que agora utilizam a casa do jovem como base de operação. Ocorre que a ronda seria à noite, porém, como não tinham nada para fazer no momento, eles decidem passar o dia na nova base de operação, diferente de Coit, que vai para o trabalho, pois continuava durante o dia sendo um mero proletário. Do lado de fora, vemos Popstep fazendo mais um show, arrastando sua multidão de fãs. Entre eles, os dois jovens do dia anterior. Além de estarem bem animados, eles até ajudam um fã que caiu no chão, tentando furar fila para ficar mais perto da Popstar. Acontece que ele não era um fã comum, mas sim um fanático pela Popstep. E, para realizar o sonho de apertar a mão de sua cantora favorita, ele usa a substância Trigger e vira uma enguia gigante. Desesperado, ele sai correndo atrás da garota, assim como os jovens Coit e o Mascarado. Agindo como uma equipe, o Mascarado e Coit cercam a enguia, mas não conseguem fazer nada, já que ela era bem gosmenta. Popstep não vê outra opção a não ser realizar o desejo da enguia. Por fim, os dois param e apertam as mãos, o que não era o bastante para o vilão, que a abraça. Desesperada, pede por ajuda e logo é atendida. O Mascarado e Coit lançam um saco de farinha na enguia, e com isso conseguem dar uma surra na criatura, salvando a Popstep. O anime corta para a base policial. Por lá, os policiais conversam um com o outro sobre a substância Trigger, que vem ameaçando a cidade. E o pior, eles descobrem que essa substância não estava sendo vendida, mas sim distribuída. Pelo que parece, a substância estava sendo usada para um objetivo maior, que poderia colocar em risco não só a cidade, como o mundo inteiro. De volta à base de operações, Popstep avisa a Coit que os jovens barulhentos do show conseguiram convencer a enguia a confessar onde ele conseguiu a substância, e que todos eles estavam em uma cafeteria perto dali. Juntos vão até lá, mas logo são interrompidos por um grupo de fãs barulhentos que queriam tirar uma foto com ela. Entre eles, uma ruiva com tapa-olho que logo tira a foto e sai correndo. Coit e Popstep chegam à cafeteria e logo são recebidos pelos jovens barulhentos que se chamam Ichimoku e Namimaru. Porém, apenas um deles estava por lá, já que o outro estava levando o jovem Eguia até o ponto de encontro. Do outro lado da rua, vemos as jovens fãs de Popstep. Entre eles, a com tapa-olho que logo sai correndo para ficar sozinha. Ela se chama Queen Matsuka e é uma vilã que tem o poder de abelha rainha. E o pior, todas elas estavam infectadas com a substância Trigger. Determinada a acabar com a cidade, Queen libera várias abelhas que infectam diversas pessoas que começam a destruir a cidade. Os vigilantes preparam para ir até lá, mas logo percebem que vários heróis estavam indo até lá para salvar o bairro. Um por um, eles acabam com todos os vilões no piscar de olhos. Namimaru, desesperado, está procurando o jovem Eguia, já que o perdeu no meio da confusão. Contudo, ele logo é surpreendido pelo Mascarado, que pergunta a ele se tinha algum suspeito por perto usando abelhas. Do outro lado, vemos Queen com o jovem Eguia, que o pega pela mão e o leva para passear pela cidade. Ela era a grande ameaça da cidade, e estava enganando a tudo e a todos, pronta para realizar o seu desejo de destruir o país. De volta à base, Coit treina uns golpes de luta com o Mascarado. Durante o treino, o jovem pergunta por que ele estava tão quieto e se o motivo seria por conta do ataque das abelhas no último dia. Sem paciência, o Mascarado soca o garoto que cai direto no chão. Feito uma menininha, Coit começa a se lamentar, achando que não havia nascido para lutar, pois não achava o seu estilo de luta. O Mascarado dá as costas e discorda, aconselhando o menor aprendiz que, com o tempo, ele acharia um estilo de luta e que até lá ele merecia levar mais uns golpes. Popstep, desesperada, vai ajudar o amigo que estava caído feito uma barata. Porém, Coit avisa a amiga que ele estava ciente de que o seu mestre estava pegando bem leve, já que ele nocauteava todos os vilões sem dó e piedade. Do outro lado da cidade, vemos Nanimaru conversando no telefone com um cara bem estranho. Durante a ligação, o homem avisa que ela estava causando confusão com a distribuição acelerada da Trigger, que era para ela pegar leve. Até porque, além de ser um produto valioso, ele deveria ser usado em vilões mais apaixonados pelo mal. Ciente das condições, Nanimaru vai até um beco e infecta um vilão apaixonado pelo mal com a Trigger, e de forma bem rápida ele se transforma em um vilão bem forte, pronto para destruir a cidade. Durante o caos, Coit e Popstep socorrem as pessoas que estavam correndo perigo, enquanto o Mascarado aparece e começa a lutar contra
contra o monstro infectado. Coit avisa ao mestre que seria perigoso ele continuar a luta, pois a diferença de força era grande, mas o mascarado ignora e volta para a luta. Embora tenha levado alguns golpes, o mascarado encontra uma brecha e contra-ataca, fazendo um belo nocaute. Diferente de Nanimaru, que estava em um restaurante conversando com seu chefe novamente. Durante a conversa, ela desabafa que estava ficando frustrada com os vigilantes, já que eles estavam nocauteando todos os vilões que ela infectava. O Homem Misterioso, por outro lado, acredita que o trabalho dos vigilantes era vantajoso, pois coletariam mais dados de combate sem o uso de heróis e policiais em campo. De repente, a conversa é interrompida, pois um jovem rapaz aparece no restaurante e Nanimaru não perde tempo e o leva para o encontro. No novo dia, Coit está fazendo sua caminhada deslizante matinal, tentando aprender novas habilidades. Durante o percurso, ele é surpreendido por um jovem rapaz bem rápido, que quase o atropela. Porém, antes de cair no lixo, ele é resgatado pelo corredor. Mais à frente, eles param em um parque e por lá se apresenta como o herói Turbo. Coit é bem fã do herói e nem disfarça a emoção. Turbo fica curioso com a individualidade do garoto e dá algumas dicas de deslizamento que ele poderia adaptar para a própria habilidade. Coit ouve tudo com calma e testa, conseguindo derrapar e aprimorar a habilidade de deslize. Admirado com a nova skill de Coit, Turbo convida para participar como ajudante de seu time de heróis, e que se ele topasse bastava ligar para o número do cartão. Coit nem acredita e fica pensando em como sua vida mudaria com aquela oportunidade. Mais tarde, Turbo vai atrás de um vilão que também era corredor. Ocorre que além de correr bem rápido, o vilão também voava, o que dificultava sua captura. Vários heróis do time do Turbo tentam capturar o vilão, mas não conseguem. Porém, de repente, Coit aparece e dá uma rasteira no vilão, e em seguida, um mascarado entra em ação e dá um nocaute. Depois de alguns minutos, Turbo encontra o vilão e os vigilantes, sob a luz do luar. Coit tira a máscara e mostra para Turbo quem ele era, e em seguida todos vão embora. Turbo fica mais uma vez admirado com o jovem e acha que ele tem potencial. No outro dia, enquanto caminha, Coit é surpreendido novamente por Turbo, que pede o cartão de volta, pois o jovem já estava preparado e que não precisava de sua ajuda. Coit fica bem frustrado, mas agradece pelos elogios, enquanto juntos apostam corrida. Há alguns anos, vemos em um telejornal uma notícia de roubo em uma joalheria. Yara Temba, o suspeito, foi classificado como vilão e estava sendo procurado pela polícia e pelos heróis. Contudo, bem perto dali, ele estava sendo massacrado por um mascarado com uma katana, sem dó e piedade. De volta ao presente, vemos Popstep voltando para o QG, encontrando Coit por ali, até porque lá era a casa do herói. Por lá, Coit está costurando seu uniforme, pois, segundo ele, era especial e oficial do All Might. Popstep acha perda de tempo, já que aquela jaqueta estava bem velha. Porém, Coit levanta e começa a defender a jaqueta, como se fosse um diamante, até porque, para ele, era igual diamante, pois ele tem todas as jaquetas oficiais lançadas do All Might, menos uma que ele acabou dando para um garoto no passado, logo após tê-lo salvado de um afogamento. Coit conta a Popstep que isso ocorreu no dia de um teste para herói, que ele acabou perdendo por ter salvado um garoto. Coit acredita que mesmo tendo perdido aquela oportunidade, ele fez o certo, pois aquele era o senso de herói que todos deveriam ter. De repente, Popstep se levanta, chateada com Coit, já que ela acredita que o que ele fez foi perda de tempo, pois jogou o futuro dele de herói oficial por uma brincadeira de super-herói. Ao chegar em casa, vemos que na verdade, o garoto que Coit havia salvado era uma garota, era a Popstep. Na realidade, ela acabou caindo no rio, pois havia pulado em falso, e por coincidência, ela foi salva por Coit. E, desde aquele dia, ele não saía da cabeça dela. Ela até tentou encontrar oportunidades para agradecer, mas não havia encontrado uma brecha. Sendo assim, ela embrulha a jaqueta, compra o pudim para Coit e vai até o QG para agradecer e contar que, para ela, ele sempre foi um herói. Contudo, o plano vai por água abaixo, pois ao chegar lá, ela encontra o velho mascarado. Sem opção, ela vai embora. Um dia depois, vemos mais uma destruição na cidade, feita pelo mesmo vilão de uns dias atrás. Nanimaru havia dado mais um trigger para ele. Por lá, Popstep avisa Coit que ele não havia sido preso, já que a polícia fazia a ficha do vilão apenas se ele fosse reincidente. Sem perder tempo, os dois começam a atrair o vilão para uma área segura, até porque não teriam a ajuda do velhote mascarado, pois ele tinha um compromisso naquele dia. Coit começa a desviar do vilão, mas aos poucos vai perdendo fôlego, pois ele estava mais rápido e muito mais forte que antes. Nanimaru havia dado uma dose especial e diferente para Akira, o vilão que estava lutando com Coit. Após algumas esquivas, Coit perde o equilíbrio e quase é atingido por Akira. Porém, de repente, ele é salvo pelo mesmo mascarado da Kitana no início do episódio. Os dois começam a lutar de igual para igual, enquanto Coit e Popstep apenas observam, até a chegada da polícia, o que espanta todos eles. Antes, Coit pergunta o nome do mascarado da Kitana. Ele apenas responde Stand Hall e vai embora. De volta ao QG, Coit conta tudo para o velhote mascarado, enquanto Popstep fica no celular marcando uma entrevista com um novo possível vigilante para o grupo. Ao chegarem lá, eles veem que, na verdade, o estagiário, era um dos valentões que haviam agredido tanto Coit quanto Popstep
Popstep. Eles decidem encerrar a entrevista por ali, enquanto o valentão que se chama Kukisaki vai embora. Perto dali, vemos Akira sendo agredido com várias shurikens. Aos poucos, ele vai caindo no chão. Ao fundo, ouvimos Stand Hall dizendo que o vilão usava o poder sem convicção e que, com apenas um corte, ele cortaria com o crime que ele havia causado. Após cortar Akira em pedaços, Stand Hall se prepara para encontrar o seu novo alvo, Kukisaki, enquanto ao fundo vemos Nanimaru rindo e se divertindo. Alguns meses atrás, vemos que Stand Hall havia exterminado praticamente a Yakuza inteira do Japão, mostrando uma força monstruosa e devastadora. Após esses eventos, enquanto trocava de uniforme, ele conheceu Nanimaru e, durante o primeiro encontro, os dois decidem formar uma parceria. Ele eliminaria vilões e ela, em troca, receberia amostras de sangue de todos que ele derrotasse. Porém, Stand Hall deixa claro que aquela parceria duraria o tempo que ele achasse melhor e, durante esse período, Nanimaru forneceria vilões para ele caçar. De volta para o presente, vemos os valentões que atormentavam Koichi no passado. O lagarto, Rapti Tokaji, estava internado desde o dia que quase foi de arrasta, por conta do vilão dos brinquedos. E, por agora, ele estava decidido a não usar mais a Trigger, pois ela quase o levou para um lugar sem volta. Kakizaki reflete e pensa bastante sobre a substância. O dia termina e, do outro lado da cidade, Kukisaki encontra Nanimaru. Ela havia o chamado por ali para avisá-lo sobre Stand Hall, um anti-herói que estava destruindo todos os vilões e gangsters do Japão. Kukisaki, confiante, acredita que derrotaria Stand Hall sozinho e que não precisava da ajuda dos amigos. Contudo, ao olhar para trás, ele encontra o samurai da katana mais conhecido como Stand Hall. Nanimaru oferece a Trigger para Kukisaki, que acaba recusando. Porém, aquilo não era um pedido. Nanimaru invoca as abelhas com a substância e todas elas atacam Kukisaki, que acaba virando um porco espinho gigante. Stand Hall não perde tempo e vai para cima de Kukisaki, com o objetivo de destruí-lo. Porém, logo é interrompido por Koichi, que tenta entender e intermediar a situação. Stand Hall empurra o garoto e volta a atacar Kukisaki. Koichi, assustado, percebe que o samurai da katana na verdade queria destruir de vez com o vilão. Sem pensar duas vezes, Koichi interrompe a luta entre os dois e socorre Kukisaki. Stand Hall lança uma faca na perna de Koichi, mas isso não é o bastante para pará-lo. Koichi começa a deslizar pelo chão, tentando salvar não só a própria vida, quanto a de Kukisaki. Stand Hall vê o sangue de Koichi no chão e o lambe. Então, de repente, Koichi paralisa no chão. Logo, vemos que a individualidade de Stand Hall era dominar qualquer pessoa após tomar o sangue dela. Pensando que aquele seria seu fim, Koichi teme o que poderia acontecer, até que um mascarado pula de um prédio e vai em direção a Koichi para salvá-lo. Stand Hall se recusa a lutar contra o mascarado, porém, o mascarado, entendendo a situação e o problema que ele causaria no futuro, provoca Stand Hall, até ele estourar e aceitar a luta. Porém, acaba se dando mal, pois leva uma direita bem no meio da cara. O golpe é tão forte que acaba quebrando a máscara no meio. Mesmo após o golpe, Stand Hall não desiste e volta a atacar o mascarado até conseguir esfaqueá-lo e conseguir uma gota de seu sangue. Após recuar, ele lambe a faca e paralisa o corpo do mascarado, que fica parado em completo choque. Stand Hall deixa claro que aquele não seria o último encontro entre eles e vai embora. Em seguida, Popstep aparece e socorre não só os amigos, como também Kukisaki. Já em uma casa abandonada, vemos Stand Hall desfigurando a própria face ao lado de Nanimaru, prometendo a si mesmo que a era dos vilões no Japão estava para acabar. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.